Eu começo pelo JavaScript, vou direto para o Java. Essas são perguntas que eu recebo frequentemente de pessoas que estão entrando na área de programação ou que estão curiosas ali sobre a área. E muitas vezes você tem um roadmapzinho, uma listinha de to-do, de aprender HTML, aprender JavaScript. E você vai concluindo essas etapas e mesmo assim programação faz zero sentido na sua cabeça. Isso é muito comum. Porque se você pesquisa na internet como aprender a programação, você vai encontrar muitas informações soltas, mas nenhuma te dá um direcionamento correto de onde você realmente deve começar. Deixa eu te contar que para você iniciar na área de tecnologia, linguagem de programação é uma das últimas coisas que você deve se preocupar. Muito prazer, eu sou a Enê. Se você não me conhece, eu sou engenheira de software sênior, trabalho remotamente para uma empresa no exterior e eu crio conteúdo no Instagram também de carreira em tecnologia. Então já se inscreve aqui no canal e vamos lá! Como que você faz para aprender programação da forma correta? Se você tem a sua listinha, já apaga ela, como eu falei antes, e vamos aprender do jeito certo. Linguagem de programação é mais uma ferramenta do que realmente você saber programar. Primeiro que a área de tecnologia é uma área muito vasta, não existe apenas o desenvolvedor ali, o desenvolvimento de aplicativos, de site, claro, é uma das coisas mais faladas, é uma das profissões mais populares, mas não existe só isso, então às vezes você nem está programando tanto na área de programação. Então assim, na área de tecnologia. Então, assim, para você entrar na área de tecnologia, linguagem é uma das últimas coisas que você deve se preocupar. Por quê? Se você for jogar no Google, por exemplo, como aprender a programar, vai aparecer um monte de coisas de você aprender uma linguagem específica. E se você entrar em cada um desses tópicos ali de busca que você vai encontrar, você vai aprender aquela linguagem, você vai aprender uma coisa que você pode achar na documentação da linguagem também. E são coisas que você não precisa decorar isso. Essas coisas ali que é a sintaxe da linguagem, como se escreve as coisas, você vai aprender no seu dia a dia utilizando alguma linguagem que você escolher. E assim, não importa você saber N linguagens se você não sabe utilizar elas. Porque se você, eu costumo dizer que se você sabe uma linguagem de programação, você consegue aprender, a curva de aprendizado para você aprender qualquer uma outra é muito alta, porque a lógica continua a mesma, o fundamento por trás continua o mesmo, o que vai mudar é a sintaxe. E a sintaxe você acha na documentação, você fixa isso praticando no dia a dia. Então, linguagem de programação deve estar na última escadinha ali do que você vai aprender para poder estar entrando no universo da tecnologia. Eu entrei na área de TI também sem saber programar, tem pessoas que programam desde cedo, mas eu não fazia ideia do que era programação. Eu entrei na área de TI porque eu fazia engenharia eletrônica e eu tive uma disciplina de introdução à programação na faculdade e eu me saí um pouquinho bem, eu achei muito legal. No caso, a gente dava uns Hello World, fazia uns for ali, uns laços, fazia uns ifs, foi isso que eu aprendi. Achei muito legal, achei interessante. A grade de engenharia da computação era muito similar na minha universidade, porém o centro de informática recebia mais incentivos privados. Eu me formei em universidade pública, né? E aí era um centro que tinha mais estrutura, então eu decidi migrar de curso por causa disso. E eu entrei no meu curso sabendo zero de programação também. Então, estou falando aqui por experiência própria, o que me fez realmente aprender a programação. Porque no começo ali da faculdade, eu tive disciplinas de introdução à programação, eu tive algoritmo, e eu sabia, eu passava nessas disciplinas, eu conseguia fazer as coisas, mas não foi isso que me ensinou realmente a programar. Por quê? Eram coisas soltas. Tipo, eu sabia o fundamento, eu sabia o que estava acontecendo, mas as coisas não se conectavam, tá? E como que eu realmente aprendi a programar? Na prática. Você não consegue absorver um conhecimento de programação apenas lendo, apenas assistindo um vídeo. Você pode maratonar 30 horas, 180 horas de videoaula sobre uma linguagem específica, sobre alguma coisa na área.
Se você for pegar e tentar fazer alguma besteirinha que seja, você não vai conseguir se o seu conhecimento anula até o momento. Porque você só aprende com a prática. Você começa a absorver. No começo, programação vai fazer zero sentido. Fazia zero sentido pra mim. Tem muita gente que chega tipo, eu acho que programação não é pra mim, porque eu olho e é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, então eu tô desistindo. E, gente, não fazia sentido na minha cabeça. Se você me dissesse 7 anos atrás onde eu ia estar hoje com programação, eu nunca ia acreditar, porque eu me sentia completamente perdida. Eu sabia fazer um if, eu sabia fazer um condicional e tudo mais. E sim, eu estudei lógica de programação. Muita gente diz, inclusive eu digo, comece por lógica da programação. Eu estudei lógica da programação e tipo, continuava perdida. Porque eu via a lógica, eu via o código, eu conseguia resolver um probleminha ali. Tá, mas o que eu faço com isso? Mas assim, não tô dizendo pra você não aprender a resolver problemas, não tô dizendo pra você desprezar algoritmos, porque isso vai te ajudar a criar um pensamento crítico para resolução de problemas, então isso ajuda bastante. Mas você precisa fixar os conhecimentos. Para você fixar os conhecimentos, para você começar a fazer sentido do que aquilo está fazendo, tu precisa colocar em prática, tu precisa exercitar a tua mente para realmente aprender. Como é que a gente aprende matemática? O professor te mostra uma coisa, tu vê, tipo, mostra uma fórmula, tu primeiro tenta decorar a fórmula, não adianta muita coisa tu decorar a fórmula. Como é que tu fixa um conhecimento de matemática? Tu pega, o professor te passa uma lista de 20 a 30 exercícios, tu pega e vai resolver aplicando a mesma fórmula, aplicando os mesmos passos. Chega uma hora que tu fez aquilo tantas vezes que tu fixou, tu olha pro problema, tu sabe como resolver, tu sabe como aplicar. Os problemas vão ser muito similares um do outro, só muda algumas coisas, e o teu cérebro ele já tá treinado como que tu vai resolver aquilo. A mesma coisa é a programação. Tu precisa praticar. Qualquer coisa que seja, se tu quer entender melhor o algoritmo, vai praticar LeetCode. Se tu quer aprender a área de back-end, começa a fazer várias APIs até tu entender como aquilo funciona. Mas não vai fazer de uma forma robótica de tipo, tu viu um tutorial e tu só copia e faz aquilo até tu decorar. Não, tu precisa entender o porquê que aquilo funciona. Uma coisa que me ajudou muito a aprender a programação em si, seja em qualquer área que for, tenha sido na faculdade, nas disciplinas que eu cursei, tenha sido quando eu era desenvolvedora de aplicativo, desenvolvedora desktop, agora no back-end, o que me ajudou foi eu pegar um código que funciona e destrinchar ele. Realmente roda ele, tipo, pega um papelzinho. Quando eu fazia engenharia eletrônica, a gente programava em papel. E a gente achava isso um absurdo, mas cara, pega um papel e vai rodando. Tem um for, tem um laço no teu código? Coloca lá. Esse laço vai fazer 5 iterações. Escreve iteração 1 e vai vendo tudo que acontece. Vai passando no teu código, inventa valores para entrar ali, vai passando no teu código iteração, e vai escrevendo tudo. E aí sim, aquele algoritmo, aquele código vai começar a fazer sentido na tua cabeça. Tá, você tá olhando um código de um modelo de um IA, ou então um código de uma API de back-end. Tenta entender o que está sendo utilizado ali por trás. Está sendo usada essa função de tal lib pronta. Entra na lib e entende como aquilo está sendo estruturado. Uma biblioteca de uma linguagem nada mais é do que alguém que já foi lá e codou aquilo para você do zero. Então entra lá naquela linguagem, primeiro lê a documentação, vê o que é que faz e depois tenta entender o código por trás disso. Porque muita gente aprende a programar utilizando funções prontas que uma linguagem oferece. Por exemplo, Python. Python é uma linguagem maravilhosa porque ela traz várias coisas já prontas para ti. Você não precisa implementar algumas coisas do zero. Mas não adianta tu utilizar aquelas coisas sem saber como é que elas funcionam por trás. Em algum momento da tua vida, tu vai precisar saber como as coisas funcionam por trás. Então é isso. Você ir atrás de entender como que as coisas funcionam. Não só tu entender a lógica da programação, mas tu tá entendendo o que é que tu tá usando. Se tu usa uma função pronta, uma função da biblioteca de matemática, uma biblioteca math para fazer uma soma,
entra e tenta entender como que aquela ação é feita dentro da biblioteca, como que uma divisão é feita, como que uma multiplicação é feita. Isso vai te ajudar tanto a fixar quanto a tu entender melhor o que é que tu tá fazendo na programação. Então, eu só comecei a aprender realmente programação, além de uma sintaxe de uma linguagem de programação, quando eu comecei a praticar, a ser curiosa, a entender o que estava acontecendo ali por trás, porque se tu só usa, tu é um robozinho ali, nada te difere de um IA que tá codando alguma coisa, porque a IA vai lá, olha a documentação, vê para que serve a função, usa a função e é isso. Se tu fizer a mesma coisa, nada te difere. Se tu entender como funcionam as coisas por trás, aí que muda o jogo, entendeu? E é isso, programação é você praticar qualquer outra coisa na tecnologia, vai ser tu praticar e tu entender como que as coisas funcionam ali por trás. Eu espero que esse vídeo ajude bastante vocês a mudar o mindset de como que você realmente deve aprender a programar, como que você constrói um roadmap para o aprendizado e não só pular na primeira linguagem de programação que está dando dinheiro que o povo fala, porque é isso que vai diferenciar tu ter sucesso na área ou não. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e até a próxima.